essa congregação foi também, apareceu durante a Revolução Industrial, durante a Revolução Francesa, né? Então aquelas mudanças todas provocadas pela Revolução Francesa, aquelas princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, essas coisas todas provocaram as mudanças no órgão, né? E também a França entrou numa situação de muitas dificuldades, né? Sobretudo na região aí mais abandonada. E o nosso fundador aí, o São Marcelino, teve essa inspiração de Deus aí de fundar essa congregação dos irmãos maristas justamente para atender aquela realidade da época que era de muito abandono aí, das regiões mais afastadas dos grandes centros, que justamente naquela época, devido à Revolução Francesa, ficaram praticamente abandonadas. Ou então os professores que iam lá fazer essas aulas eram antigos soldados do Napoleão, que não tinham preparo. Daí então ele fundou essa congregação lá da França e em 1897 então vieram 6 irmãos aqui para o Brasil. Foram os primeiros que vieram, no número de 6, e fundaram a primeira comunidade marista, não digo assim colégio, porque naquela época não tinha condição, mas aqui em Congonhas do Campo, perto aí de Belo Horizonte, então foi aí a primeira comunidade marista, né? E daí, naquela época também, já era a passagem do Brasil do regime de império para o regime de república. Então havia também muita situação também assim, uns que queriam que continuasse lá no regime imperial, outros então só preferiam o regime da república, né? E daí por diante, né, os maristas tiveram uma aceitação boa. E aqui, então, para o norte de Minas, o governo, a população aqui de Montes Claros, naquela época, formou um grupo, né, chamado Grupo para o Desenvolvimento de Montes Claros. Então, tinha pessoas de influência naquela época, por exemplo, Hermes de Paula era um, né? E havia aí várias outras pessoas então, que queriam que nesse movimento aí do desenvolvimento de Montes Claros e do Norte de Minas viesse também um colégio masculino. Naquela época a situação, a mentalidade era um colégio só para meninas, né, sobretudo esses colégios internos, e um colégio só para rapazes. Então o colégio Imaculada era só para as meninas. Então aqui esse grupo, junto com o bispo daquela época, que havia antes e depois reforçado pelo Dom José Trindade, e justamente esteve presente aqui na fundação do colégio. Então, em 1957, que foi também a comemoração dos 100 anos da emancipação de Montes Claros, sabe, né? Então, estava aqui para esses 100 anos, né? E também para a inauguração do colégio, em 1957, o Juscelino, que era o presidente da República, o governador de Minas, que era o Bias Fortes, e havia um bispo também aqui daquela época, que era Dom José Trindade, né? E pessoas outras também de influência, esse grupo aí para o desenvolvimento de Montes Claros, sabe, que encabeçou, né? Aí a família Caldeira vendeu esse terreno aqui, né? Desapropriou, né? Que era uma fazenda, naquela Montes Claros naquela época, devia ter no máximo quanto uns 100 mil habitantes, agora tem uns 400 mil, né? Então venderam para os maristas esse terreno aqui. Empresários, pessoas ligadas à sociedade, procurou então trazer para Montes Claros um colégio, que aqui em Montes Claros existiam os colégios irmãs, Imaculada Conceição,
que garantia a permanência das moças aqui em Montes Claros, e os rapazes tinham essa dificuldade. Então o Colégio Marista chega em 1957, em um contexto de grande desenvolvimento da cidade, inclusive já com o centenário da cidade, em 1957, a inauguração do Parque de Exposição da região, o maior da região. Isso tem, inclusive, um fato importante, já foi narrado, é um colégio que a importância dele, né, recebendo inclusive a presença do presidente da República na sua inauguração, o governador do estado na sua inauguração. Então o colégio, ele nesse contexto histórico, ele vai fazer parte da história, do patrimônio histórico da cidade. Aqui, desde o começo, a preocupação nossa, e sempre foi a preocupação da congregação marista, além do lado acadêmico, né, o estudo aí das matérias, essas coisas todas, então nós temos também, de certo modo, esse lado filosófico, né, de ver como hoje em dia, desde o nosso fundador, a gente juntava, unia o lado acadêmico com o lado, então, filosófico, que é justamente mais de promover assim, um progresso na região, né? Então, desde o começo aqui, a gente conversava com os professores, com os pais, com os funcionários, com a sociedade, né? Não só de Montes Claros, mas dessa região toda. A preocupação nossa justamente é levar esses alunos a refletir junto com a sociedade. Uma coisa que eu acho importante é a preservação da memória histórica. O Brasil tem, assim, não tem ainda aquele cuidado que, por exemplo, a gente percebe na Europa, eu estive algumas vezes na Europa, e a gente vê lá essa preocupação da memória histórica. Mesmo lá, no nosso caso aqui, o descobrimento do Brasil é de 500 anos. Mas você vê lá na Europa, esses outros países mais antigos, é de 2, 3 mil anos atrás. Então, esses países aí, eles mantêm essa evolução, essa preocupação da memória histórica. Então, essa da memória histórica, a gente desenvolve, né? Hoje em dia, os professores da história, o Sebastião, que você conhece bem, outros professores aí, José Gilson, né? E a própria direção aí, os serviços, eles se preocupam muito justamente de manter, não só manter, mas procurar então ampliar mais e interessar esse lado. Então aqui também a gente procura levar os alunos a refletir. Bem, a importância de se trabalhar patrimônios está diretamente ligada a cuidar da nossa memória cultural. Então, os patrimônios são construções que guardam parte dessa memória. Lembrando que os patrimônios podem ser material e imaterial, porque também as histórias acontecidas dentro desses prédios, dentro dessas escolas, elas têm uma importância muito grande para a nossa memória. Então, esse conjunto todo que a gente chama de patrimônio histórico-cultural. As escolas hoje têm começado a demonstrar interesse na preservação e também trabalhar com os alunos a importância desse assunto, não é? Então a gente vê que muitos colégios já começam trabalhando educação patrimonial com os pequenos, ensinando a cuidar da sua escola. Porque a gente cuida de um patrimônio cuidando do asseio, cuidando do jardim, cuidando da história e também divulgando isso. Hoje, por exemplo, o colégio ele tem uma disciplina de educação patrimonial. Nessa disciplina eu estou agora lecionando e foi inserida
não só no Colégio Marista São José de Montes Claros, mas em todos os colégios da rede, os 28 colégios da rede marista, ele foi inserido esse conteúdo de educação patrimonial. E nesse conteúdo de educação patrimonial, nós procuramos, além de trabalhar com essa questão do patrimônio histórico material, mas acima de tudo, esse patrimônio histórico imaterial, cultural. E esse caso aqui, por exemplo, do colégio, nós destacamos a sua parte arquitetônica, mas a sua história, aquela parte material que existe no colégio, que é muito importante, fazendo parte desse contexto histórico de Montes Claros e da região. E em Montes Claros nós não temos muitos bens tombados ainda, em torno de 17. Né? Então o centro histórico, que começou com a matriz, né, na Fazenda Montes Claros, e em torno, os casarões em torno, ele já tem um tombamento municipal. Fora isso, a gente tem a Igreja dos Morrinhos e tem também o Colégio São José, que é um edifício que, apesar de ter em torno de 50 e poucos anos, ele tem um projeto arquitetônico muito bonito, neoclássico, e ele conservou esse projeto. Né? A gente não vê muita modificação que interfira nesse projeto arquitetônico inicial. Foram feitas algumas adaptações, mas o colégio é muito bem conservado. A filosofia marista, ela também ajuda, né, nessa ideia da conservação dos bens históricos e culturais. Então, é preciso dar sequência a isso, exatamente divulgando e propondo novas ações de conservação desse patrimônio. Também importante é aquela área onde imprime os papéis, porque lá é tipo um museu do colégio. Lá tem máquina de escrever, tem aqueles telefones antigos, né? As fotos da construção do irmão Rock. Tem fotos de bomba lá. Tem máquina de escrever, tem um monte de coisa lá embaixo. Pra mim, na verdade, é mais importante lá, porque tem a história do colégio. A história do colégio, contada em fotos e em materiais. Então, com essa matéria, a gente pode ver quão é importante preservar isso, porque não é só uma estrutura, é mais do que isso, é um sentimento que todos nós temos pelos colégios, que é muito importante para todo mundo, com certeza. Eu também acho essa matéria muito importante, por causa que ela, por exemplo, está dando para a gente uma base cultural. Tipo, a partir dessa matéria nós podemos formar nossa cultura, nossa cidadania. Personalidade. Nossa personalidade cidadã. Igual lá no centro da cidade, está cheio de coisas históricas. Perto da Praça da Matriz, está cheio de monumentos históricos. Aí, uma vez eu já estava até conversando com meu pai e tal, e a gente começou a conversar sobre o patrimônio cultural, tanto que é importante aquela área da cidade de Montes Claros. E eu acho muito bom essa matéria também, por causa que ela dá um conhecimento para as crianças, para ela poder saber quanto é importante para os jovens. Os jovens que jovens hoje em dia que não estão nem aí. Falam, nossa, que é coisa de velho, não sei o quê, mas eu acho muito importante. A maioria não importa, porque a maioria picham verdade. As paredes das casas antigas, as esculturas daqueles prefeitos antigos, os bancos das praças antigas estão quebrados. Várias coisas não respeitam muito os jovens de atualmente. A gente aprendeu a valorizar mais esse colégio, né? Porque, assim, esse colégio, além de ele ensinar matérias, ele ensina também a nossa formação. Então, quando a gente ficou sabendo disso, ficou muito importante pra gente valorizar mais o que eles nos ensinam aqui. Igual mesmo, eu comecei a tratar de forma diferente depois que eu comecei a saber. Eu comecei a cuidar mais da sala, cuidar mais da biblioteca, fazer menos barulho na capela, sei lá. Até quando a gente vai naquele mini museu, eu tenho mais cuidado para poder tocar nos objetos. Os
Você percebe que atualmente o colégio é mais limpo. Antes ninguém importava, jogava papel em qualquer lugar. Mesmo se a pessoa estiver aqui, a lixeira está aqui e jogava no chão. Ninguém importava onde que está e joga em qualquer lugar. Atualmente está bem mais limpo o colégio. Vocês devem cuidar do nosso colégio, pois é muito importante, por causa que se nós não cuidarmos, né, as gerações futuras não vão poder aproveitar tão quanto a gente aproveita hoje. tanto quanto a gente aproveita hoje, poder ver tanto que ele é bonito. Então, vamos cuidar do colégio para que as próximas gerações, para que os próximos alunos também possam vivenciar essa emoção. É isso. E também aprender a respeitar mais, né? Porque nem todo mundo consegue fazer, vamos dizer assim, essa parceria com o patrimônio. Porque às vezes ocorre um desprezo tão grande, né? Que a gente até chega a assustar. Então, assim, cuidem mais, preservem mais e leiam mais sobre isso, que é muito interessante, na minha opinião. Você, Pedro? Eu acho isso também, que os nossos pais viram isso aqui como era antes, a gente também teve a oportunidade de ver. E eu imagino que as próximas gerações também queiram ver como que era o colégio e como que vai ser no futuro, como que vai mudar, o que vai permanecer, para ver como é que vai ficar. Fica a dica. Cuidem bem da nossa escola. É isso aí.